Boa noite a todos. Quero convidar o secretário da Fazenda para fazer parte da mesa, os colegas vereadores também podem tomar lugar à mesa. E demais pessoas aí podem nos acompanhar da plateia. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode ser aqui, quer sentar aqui, sem problema. Edital número 01/2017, audiência pública, avaliação e cumprimento de metas fiscais. Enio Grolli, vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, e Aleph Assolini Benini, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/00, Lei da Responsabilidade Fiscal, convoca a audiência pública a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, às 18 horas, no plenário Evaldo Lose da Câmara Municipal de Vereadores, Rua Buarque de Macedo, número 1365, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. Carlos Barbosa, 6 de fevereiro de 2017, assinado pelo presidente em exercício Enio e o presidente da comissão Aleph. O secretário vai fazer as explanações. Se tiverem dúvida durante a explanação, já peçam a palavra, façam a pergunta e ele já vai sanando no decorrer da explanação. Acho que assim fica mais tranquilo, né, para nós conduzirmos. Então, está a palavra com o secretário para a explanação do... Está ligado? Alô? Tá. Bom, então, inicialmente, queria agradecer a todos pela disponibilidade e até mais do que agradecer a todos, agradecer ao presidente que tão logo nós sugerimos a ideia de realizar essa audiência pública num horário diverso, né? Desde que foi foi instituída essas audiências públicas, elas sempre foram realizadas em horário meio ruim, né, para o pessoal poder participar, sempre era às 14 horas, 15 horas. Então, desde já agradeço, né, ao presidente por ter se sensibilizado com isso, apesar por ser umas informações muito relevantes que tanto os vereadores quanto a população podem estar a par da questão financeira do município, que ela é avaliada sempre de 4 em 4 meses. Então, serão 3 audiências públicas de avaliação. Nele, nós fizemos todo um levantamento da receita, da despesa, das dívidas, da educação e outros assuntos também. Então, desde já, então, eu passo o exemplar assinado pelo Executivo, onde que tá todas as explanações. E acho que vamos, então, partir para a audiência propriamente dita. Avaliação das metas, cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. Então, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016, demonstrado em audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, em cumprimento ao que estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas no orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Então, os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais publicados no quadro de publicações oficiais, no site do município, né, www.carlosbarbosa.rs.gov.br. E para melhor esclarecimento, os resultados serão apresentados em detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Antes de então partir para a medida também, esse relatório já se encontra no Transparência. Se vocês acessarem o site da Prefeitura, está lá no Transparência. Lá então ele tem um completo. Para os nobres e dias, eu só imprimi da página 1 ao 11, que é os textos, né? E a partir do 11 vai até a página 62, que são quadros
que a diretora controle fazendário, a Janete, então ela estaria passando. Fica um pouco pequeno em função de que são quadros tirados do sistema, né? Então fica difícil para tu montar um quadro desse num PowerPoint, né? Mas vamos tentar, qualquer dúvida, elucidar para vocês. Então, o primeiro item que a gente faz a avaliação é das metas fiscais, tá? Então, o resultado primário das metas fiscais é o principal indicador de solvência fiscal do setor público. Tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento da sua dívida, utilizando suas receitas próprias. Então, nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não inclui para o lado das receitas as financeiras, os rendimentos e aplicações, as operações de crédito e as alienações de bens. Tá? Então, só exatamente as próprias do município. E do lado da despesa, a concessão de empréstimo e o pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. Então, no período de janeiro a dezembro de 2016, o resultado primário foi de R$ 7.510.006,11. Esse valor é R$ 5.642.445,64 superior ao valor realizado no mesmo período de 2015, no montante de R$ 1.867.560,47. Então, o desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive o pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio total foi de R$ 1.008.348,06 no período. O superávit observado deveu-se pelo incremento das receitas e pela contenção da despesa, principalmente a serviços de terceiros e despesas de capital. Segundo item que nós temos das metas são o resultado nominal. O resultado nominal foi de negativo R$ 6.244.333,02, correspondendo à diferença apurada entre a dívida fiscal apurada nesse quadrimestre, no montante de R$ 11.070.618,87, pelo montante de R$ 4.826.282,85 apurado em 2015. Então, esse demonstrativo apresenta um resultado desfavorável do ativo disponível, acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar, em relação à dívida consolidada no período. Isso aqui é um pouco, vamos dizer assim, um pouco difícil de entender, né? Como é que nós tivemos uma meta fiscal superávit de um lado e aqui o nominal do outro. Explicando então aí no quadro, se vocês conseguem ver, a dívida do município, ela era em 2015 10 milhões. E em 31 de dezembro de 2016 ela passou para 19 milhões. E os disponíveis, que seriam os recursos do município, de 6 milhões em 2015, passou para 9. Então, na verdade, a diferença, tu pega a dívida menos os disponíveis. Então, ele te dá um número negativo, que seria a diferença entre a dívida e o saldo de banco, no caso, vamos dizer assim, o saldo financeiro em caixa. Tá? E o resultado, o que a instrução determina? Que é a diferença existente entre os 4 aqui embaixo da dívida fiscal, ó, os 4.800 para os 11. Entenderam? Então, essa que é a questão. Eles veem quanto é que diminuiu, quanto é que aumentou. Então, no nosso caso aqui, ela teve um acréscimo, a nossa dívida, em função que, lógico, nós captamos 10 milhões da Tramontina, nós captamos o PAC, captamos outros empréstimos, né, o asfalto ali da Desvio Machado, de Santa Luísa, né? Então, como a nossa dívida saltou, então o nosso resultado nesse ponto ele foi desfavorável. Partimos então para o item 2 da nossa avaliação, a receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e da capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada em R$ 116.919.212. E a receita efetivada no período de janeiro a dezembro alcançou R$ 122.195.133,20, tendo sido arrecadado, portanto, 104,51% da meta do período.
O desempenho da receita teve resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação das receitas tributárias, patrimoniais e de capital, em relação à previsão, conforme demonstra o quadro 3 na página 15. Receitas correntes. O total das receitas correntes reestimadas para o período considerado, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 112.292.000. Os valores realizados corresponderam a R$ 115.934.504,60, superior 3,24% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 65,93% do total da receita corrente realizada. Então, vamos falar mais agora dentro das receitas correntes. Então, a 2.1.1, receita tributária. A receita tributária atingiu ao final do quadrimestre em análise o montante de R$ 20.842.314,47, que, confrontada com a previsão para o período de R$ 19.428.800, representa uma realização de 107,28% em relação ao valor estimado. Dentro das tributárias, então, nós temos o IPTU foi de 105,35% da meta do período. Previa-se o ingresso de R$ 6.500.000, tendo sido arrecadados R$ 6.848.052,64. O ITBI, post-transmissão de bens imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 2.400.000, acumulou até o período R$ 2.054.918,78, 87,29% do valor estimado. O ISSQN, no período, foi de R$ 8.325.333,49, que representa 104,46% da programação para o período. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deveu-se principalmente pelo reaquecimento da economia local, apesar da crise financeira, das incertezas do mercado nacionais e internacionais, que afetam de alguma forma, direta ou indiretamente, a prestação de serviços. As taxas apresentaram um ingresso de R$ 989.449,71, contra uma projeção no período de R$ 702.800. Arrecadou-se, portanto, 140,79% do valor previsto. Contribuição de melhoria arrecadou o montante de R$ 102.492,06, correspondendo a 204,98% da previsão no período, no montante de R$ 50.000. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam até o período o valor de R$ 3.088.575,94, correspondendo a 115,89% da previsão. A arrecadação das contribuições sociais foi 8,13% superior à meta do período, arrecadando R$ 2.200.527,09. E as contribuições econômicas realizaram R$ 888.048,85, sendo 140,96% do previsto para o período. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 10.532.759,66, correspondendo a 156,48% da previsão para o período. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representam 91,5% dessas receitas, acumulando no período o valor de R$ 9.637.171,09. Receita agropecuária. A receita agropecuária, constituída pelo financiamento de insumos destinados aos programas de produção primária, acumulou no período de análise R$ 52.053,73, representando 94,30% do estimado para o período, no montante de R$ 55.200. Receita industrial. Receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para fomento à produção, acumulou no período de análise R$ 1.577,94. Estimamos uma arrecadação para o período de R$ 800,
o arrecadado representa 197,24% do programado. Receita de serviços. As receitas de serviço acumularam no período R$ 2.656.583,15, correspondendo a 116% da previsão para o período no montante de R$ 2.290.250. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do Fast Queijo, que realizou uma arrecadação de R$ 2.342.790,50, contra uma estimativa de R$ 2.200.000, sendo 17,13% superior. Secretário? Pois não? Só uma explicação melhor. Na receita patrimonial, o senhor poderia explicar como é que funciona isso? Que tipo de investimento que a prefeitura faz e... Volta no quadro... 2.1.3. No quadro 6, Janete, é página 19, 20 e 21. Bom, o município, ele, por obrigação, ele não pode deixar recursos parados sem aplicar no mercado financeiro. Mesmo que entrar um dinheiro hoje, nós temos que aplicar ele no mercado, porque aqui 10 dias nós vamos pagar, nós temos que ter uma receita, um rendimento em cima desse dinheiro. Nós não podemos simplesmente deixar lá, vamos dizer, 100 mil parados 6 meses esperando que saia a licitação para depois de nós contratar o fornecedor, começar a fazer uma obra ou fazer uma despesa e daqui a 6 meses nós vamos pagar ela. Então, todos os recursos do município, a Caixa Econômica exige, o governo federal exige que imediatamente no que o dinheiro entra, nós temos que aplicar o mesmo, não podemos ficar sem ter o rendimento. Seria até, vamos dizer assim, uma renúncia de receita, uma falta de gestão, podendo até, numa dessas, ser penalizado o gestor. Então, todos os recursos do município, eles são aplicados, tá? Então, se vocês veem no quadro aí, nós temos aí os recursos do Fundeb, tá? Então, são os recursos que vêm para a educação, que eles entram para nós todas as terças-feiras. Então, quando ele entra na terça-feira, nós reservamos esse recurso 99% quase para pagar a folha de pagamento. Tá? E a folha de pagamento nossa é no fim do mês. Então, entre o dia que ele entra no dia, toda terça de cada mês, nós vamos aplicando no mercado financeiro. E lá no dia 30 nós pegamos e resgatamos e pagamos as despesas dele. Então, nós temos recursos da saúde, tá? Tem ali, ó, vai descendo, Janete, 2, 3 para baixo. O concursor mesmo, tu tá com ele preto ali. É teu aquele preto? Isso. Nós temos, ó, da saúde, nós temos atenção básica, que rendeu de 8.500, a previsão rendeu 14. Do FMAC, que é média alta complexidade, nós tínhamos uma previsão de 4.500. Porque esses recursos entram, em seguida nós pagamos, mas demora quanto? 10 dias, 5 dias até nós pagarmos as despesas. Então a gente aplica, ganha ali R$100, R$200, que seja, ajuda sempre a aplicar, e nós temos a obrigação de que o que rende, aplicar no mesmo recurso. Tipo assim, veio o dinheiro do FMAC, eu não posso pegar o rendimento dele e aplicar em pagar uma obra, não. É lá dentro do média alta complexidade que ele vai ser aplicado. É recurso vinculado, eu não posso tirar o dinheiro de um recurso, mesmo que seja uma outra receita, para aplicar em outra coisa, né? Então, tem vários, cada recurso tem um nome do lado, ó, renda de aplicação, CIP iluminação, FNDE manutenção, convênios, né? Alienação de ativos, tá? Então a gente vende os bens nossos, deixa o dinheiro aplicado, né? Tem vários, todos os recursos, é obrigatório ter a aplicação para fazer um rendimento e ajuda para suportar as despesas do próprio recurso, tá? E o que mais representa aqui é o fundo nosso de previdência, o IPRAM, tá? Nós temos ali praticamente hoje mais de 60 e poucos milhões de dinheiro guardado, né? Então ele é o que mais rendeu. No caso ali na renda fixa nós prevíamos 6, ele arrecadou 9.551. Então ele rendeu bem, rendeu mais do que nós estimávamos. E esse valor do IPRAM, ele é revertido pro IPRAM? Ou Sim, não, tudo é vinculado. Tudo é vinculado não mexe, né? Entendeu? O executivo não mexe, simplesmente ele está dentro das contas, mas é registrado lá no IPRAM. Não... Só uma dúvida. Sim, já pegando o gancho, o valor orçado é estabelecido por quem?
O valor orçado é estabelecido pelo Executivo quando vem na proposta orçamentária aqui da própria, né? Em cima de quê? Em cima de uma estimativa do que aconteceu no ano anterior e conforme está o mercado. Já teve anos que a gente previu arrecadar 6 e deu 4. Sim, deixa eu já pegar então o gancho aqui da arrecadação do IPTU, que já foi... Certo. Só para a questão de exemplo. Pois não. Foi arrecadado 6.848.000. Certo. A grosso modo, e previa-se o ingresso de 6.500. Certo. Já não tem um previsto mais ou menos fixo de quanto tem de IPTU por ano? Sim, mas o que acontece? Nós temos os descontos. Nem todo mundo paga com desconto ou não. Então, e a inadimplência também. Então, isso é uma estimativa. Então, os 6 milhões e 500 já são... Já seria previsto tirando inadimplência, tirando quem optou pelo desconto, não optou pelo desconto. Não, certo. Entendeu? Obrigado. Não, qualquer dúvida, mais alguma coisa, vocês podem parar, tá? Porque eu vou andando, senão. Não tem problema. Tá bom? Então, nós estávamos... Íamos passar... serviços, tinha falado do Fast Queijo, né? Isso. Então, agora nós vamos passar para as transferências correntes, que são as nossas principais fontes de renda. Então, as transferências correntes da União. Nas transferências correntes da União, deve-se destacar a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 16.989.817,66, frustrando a expectativa inicial, que era R$ 17.550.000. O decréscimo no período representou 3,19. Como podem ver no quadro 10 ali. Tá? Outra expressiva fonte de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. Então, no período foram arrecadados R$ 3.084.706,07 para o Fundo de Saúde. Né? Como falei, então, entre esse dinheiro, a gente vai aplicando, todos estão vinculados. Representando 112,85% do programado no montante de R$ 2.733.500. E o FNDE repassou para a manutenção do ensino no período o montante de R$ 1.017.826,45, representando 100,46% do valor estimado no período de R$ 1.013.200. As transferências da União de compensações pela desoneração do ICMS incidentes sobre produtos exportados, criada pela Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, chamada Lei Candir, né? No período, arrecadou-se R$ 239.855,06, contra uma projeção de R$ 240.000, efetivando-se 99,94% do programado. Desculpa. Só uma dúvida também que eu tenho. Sim. O dinheiro da repatriação, ele vem por transferência da União e foi esse ano ou foi ainda em dezembro? Foi esse ano e entrou nesse montante do FPM. Isso. Porque o que compõe o FPM? O FPM ele é composto pela arrecadação de imposto de renda e de IPI. Tá? Então, tudo que é recolhido de imposto de renda e de IPI, 23,5% ficam para os municípios. E aí dividido esses 23,5% com 5.400, lá você vai, municípios no país. Tá? Então, retorna para nós em uma proporção segundo a população. O FPM ele retorna para Carlos Barbosa pela população. O ICM já não. O ICM é um índice de produtividade, de área, são vários índices que compõem o ICM. Então, é diferente os dois. O ICM repassa por uma composição de valor adicionado e outros, e o FPM é só pelo número de habitantes. Certo. Ok? Então, vamos para as transferências do Estado. No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se a transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 36.391.745,01, contra uma projeção de R$ 41.559.500.
12,43% inferior à projeção do período. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPVA. A sua previsão de arrecadação no período é de R$ 4.062.500 e a sua efetiva arrecadação foi de R$ 4.755.875,80, alcançando 117,07% da projeção. Transferências do Fundeb. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, foi criado em 2006 para substituir o antigo Fundef. O aumento aumentou as perdas de recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino do município. Com base no Censo Escolar 2015, prevemos uma perda até o final de 2016 de R$ 5.189.500 e realizamos no período R$ 3.294.532,20. As perdas com o Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$ 26.941.279,19. O Fundeb, se vocês não são muito familiarizados, 20% do que retorna de FPM, de ICM, de IPVA, de ITR, da Lei Candir e do IPI Exportação, 20% deles é retido na fonte. O governo do estado retém na hora. Então, se o município de Caldas Barbosa tem direito a R$ 1 milhão, 200 mil eles já seguram para ele lá na hora. E aí, depois, ele retornaria para nós com um valor que seria multiplicado pelo número de alunos matriculados na rede de ensino do município. Então, como nós temos uma indústria forte, uma economia forte, a gente acaba contribuindo, esses 20% são muito maiores do que retorna para nós. Porque nós temos poucos alunos matriculados na rede de ensino do município. Nós temos matriculados no particular, nós temos matriculados na rede de ensino do estado, mas o do município ele é menor. Então, a gente contribui, vamos dizer, com 200 e volta para nós 100, 110. Então, nós perdemos, é um dinheiro que deixa de ser aplicado aqui no município em função do fato que nós não temos poucos alunos matriculados na nossa rede. Você poderia me informar quanto eles repassam por aluno na rede municipal? Tem valores diferenciados. Tipo assim, o aluno rural ano, acho que é 3.700 e alguma coisa. Quem está matriculado na rede de ensino numa escola rural, 3.700 e pouco ano. O do urbano é menor, é 3.020 alguma coisa. Todo ano muda esse valor. O da educação infantil, ele é maior do que do ensino fundamental. Se é turno integral, ele é maior. Então, ele tem vários valores, mas está na base de R$3.000, 3.800 por aí, para cada criança ano. Era só isso, obrigado. Então, se botar uma sala de aula com 20 crianças, tu vai ter um retorno ali de... Entendi. Entendeu? Secretário, uma pergunta então nessa questão. Esses 20%, 36 milhões efetivados do ICM, 1.800.000 ficou retido no Estado. É isso? Se eu entendi? 20% de 36 milhões ficou retido. 1.800.000 ficou retido. Não, 20% dá mais. 36? Sim, 10% dá 3.600. 7 milhões e 200. Mostra a tabela, Janete. 7 milhões. Eu acho que é o... Deixa eu ver o que eu vou te dizer aqui, qual é a tabela. Na página 42, Janete. E mais para frente eu ia falar mais, mas já que estamos no debate, que é bom, já mostro logo. Ali. Então, aí tu tem o FPM, nós prevíamos uma perda de 3.510. Efetivou uma retenção, no caso não é uma perda, é uma retenção. Nós prevíamos ter a retenção de 3.510 do FPM e nós tivemos uma retenção de 3.339. Desce mais um pouco, o ICM está ali. Nós tínhamos uma previsão de ser retido, se entrasse todo o ICM, nós íamos ter retido 8 milhões.
Como não veio todo, nós tivemos uma retenção de 7.278.000. Isso foi o que foi retido. Tá? Então, o total do que reteve de nós tínhamos uma estimativa de 12.800 que ia ser retido, foi retido 11. E retornou para nós, depois mais para frente eu vou mostrar, vou ler. Em miúdos, isso é o imposto que o Estado cobra do município. Na verdade, nós estamos ajudando outros municípios a manter a educação deles. Porque nós temos poucas crianças matriculadas na rede de ensino. Então, esse dinheiro vai para quem? Vai para quem tem muita criança. Tem municípios que retêm menos e recebem mais. Então, nós estamos ajudando outros municípios a manter a educação deles. O próprio Estado é um. Deixa eu ir mais para frente, depois nós vamos chegar mais nessa parte aí, mas vai ter mais sobre o Fundeb. Tem um quadro ali que a Janete volta lá na página 30, Janete, que é o quadro ano por ano, para vocês verem a evolução da perda. Aí, ó. Em 2006, nós tivemos uma perda de 1.314.000. Em 2016, nós tivemos uma perda de 3.294.000. Então, conforme a arrecadação no município de ICM vai subindo, né, nós estamos com o número de alunos, depois mais para frente eu vou falar, praticamente estagnado. Ninguém mais faz filho hoje em dia. Não há matrícula. Então, eu vou mostrar mais para frente. Bom, vamos seguindo, então. Então, não vemos perspectivas de melhor nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrículas da educação básica de ensino do município nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seriam necessários o ingresso de aproximadamente 810 crianças para nós zerar essa conta. Tá? Então, no conjunto das 3 redes de ensino, vemos uma diminuição do número de matrícula. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas 3 redes, município, Estado e iniciativa privada. Atualmente, contamos com 4.632 crianças, tendo um decréscimo de 7,38. Então, nós subimos a arrecadação e diminuímos as crianças. Então, essa diferença fica cada vez mais longa. Outro dado que deve ser considerado, que essa estimativa que está diminuindo, deu-se em maior percentual na zona rural. De 2006 a 2015, a diminuição das matrículas nas escolas rurais foi de menos 25,43%, contra menos 3% das matrículas nas escolas urbanas. O censo escolar só começou a considerar as crianças matriculadas na zona rural e urbana a partir de 2006. Neste ano, as matrículas rurais representavam 13,87% do total. Já em 2015, elas são 11,33%. Este dado demonstra que as quantidades de matrícula nas escolas rurais estão diminuindo acima do total no período, de 5,78%. Na zona urbana, após um período de queda, até 2011 teve queda, o número de crianças matriculadas aumentou, passando de 86,13% em 2006 para 88,67% em 2015. E o pior de tudo é a população. Inversamente proporcional à quantidade das matrículas, a população de Carlos Barbosa vem crescendo. Tá? Então, numa clara demonstração de migrações de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69% destes na zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 38,88% na zona urbana, na cidade, ou seja, 3.821 habitantes. E o censo de 2010 somou 25.193 habitantes, sendo 20,64% desses na zona rural, ou seja, 5.200 habitantes. Temos hoje menos gente na rural do que em 1970. E 79,36% na zona urbana, totalizando 19.993. Vê a mudança que deu-se no longo dos últimos 40 anos. Em 2015, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil e Carlos Barbosa alcançou 27.565 habitantes. Transferências de instituições privadas.
No grupo das transferências correntes e instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo do Direito da Criança e Adolescente, com uma previsão de arrecadação no período de R$ 400 mil e realizou o montante de R$ 482.739,95, representando 120,68% do programado. Essa transferência para instituições privadas, aqui para o direito de criança e adolescente, é aquele 1%, dependendo da empresa, acho que é mais, né? Não me lembro se é 5. Então, 3, né? Acho que é. Que quando tu vai pagar teu imposto de renda, tu contribui para o fundo e depois, na tua restituição do imposto de renda, tu faz o ajuste. Então, em vez de tu dar o dinheiro para o governo, tu acaba aplicando ele aqui no município. Então, seria bom quem tem valor de imposto de renda a pagar, que pudesse colaborar, que fica o dinheiro no município. Outra expressiva receita de transferências de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil, criada em 2010, o FUNCRECHE, que arrecadou no período R$ 424.123,46 do estimado, no montante de R$ 450 mil. Esta aqui é um fundo que as indústrias que empregam mulheres é obrigado a pagar creche, né, manter atendimento aos filhos em idade de creche. Então, as empresas elas contribuem para o município e o município, então, mantém as creches. Transferência de pessoas. Então, as transferências de pessoas correspondem à contribuição ao Fundica, né, efetuada por pessoa física. No período, em análise, foi arrecadado R$ 9.408,08. Não houve uma estimativa inicial por ser uma nova classificação. Antes ela estava tudo dentro de transferências de instituições privadas. Agora ela separou para pessoas. Então, no próximo ano, nós vamos ter um número exato de quanto é de pessoas e quanto é de pessoas jurídicas para o Fundica. Transferência de convênios. Nas transferências de convênios, correntes de convênios, o item mais significativo refere-se à transferência de convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período de ingresso de 350 mil, efetivando-se 377.751,19, o que corresponde a 107 da previsão inicial. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 2.321.135,86, representando 248,54% do programado. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre o RGPS e o IPRAM, que atingiram um montante de R$ 404.834,76, e esse aí também fica para o IPRAM, não é, só fica registrado aqui, mas é um dinheiro do IPRAM, não mexe, tá? Que atingiram um montante de R$ 404.834,76, a dívida ativa que alcançou o montante de R$ 173.425,82 e as restituições diversas da Prefeitura, onde foram computadas devoluções de recursos ao município relativas à participação do Estado na pavimentação de Koblenz, que então o ano passado o Estado devolveu para nós 600 e poucos mil lá que faltava ele pagar da obra lá de Koblenz. Isso é. E também o PEMAT, que quando a gente fez o PEMAT, a gente antecipou algumas despesas, que seria toda a parte de recadastramento, né, que ia ser contemplado com o PEMAT. E aí, quando o PEMAT foi liberado, então essa parte eles ressarciram para o município, porque o município já tinha adiantado. Então a gente lança como restituição também. Então, resultando as duas, entre Koblenz e o PEMAT, R$ 1.099.817,03. Receitas correntes intraorçamentárias, também é uma receita própria só do IPRAM, tá? A contribuição patronal ao IPRAM, que anteriormente integrava as contribuições sociais, passaram a figurar como receitas correntes intraorçamentárias. Assim, no período, foi arrecadado R$ 7.626.516,49, que representa 115,37% do projetado. Passamos para as receitas de capital. As receitas de capital alcançaram 95,87% da estimativa. A maior arrecadação ocorreu em virtude da realização da operação de crédito com a empresa Tramontina, que efetivou-se R$ 4.644.073,26,
contra uma estimativa de 5 milhões e 100 mil. Desculpem, 5 milhões e 100 reais. Outras fontes de rendas de operação de crédito são as do PAC 2, Protransporte, que seria lá para a obra de Santa Luísa, né? Que arrecadou até o período R$ 925.024,65. Não, o PAC não é de Santa Luísa, desculpa, o PAC é aqui na cidade. E a obra de Santa Luísa do Bade Sul, então, no montante de R$ 1.569.836,08. As do PAC são essas, onde aqui na cidade são feitos asfaltos. Desculpe. A alienação de bens possuía uma estimativa de R$ 1.805.600, realizando R$ 329.646,71, arrecadando 18,26% do estimado. A principal frustração dessa arrecadação na receita foi os bens imóveis, né, que nós tentamos 2 vezes leiloar, mas não houve interessado, né? Foi bem numa época de crise e ninguém estava querendo comprar terreno. E então esse dinheiro de 329, na verdade, foram das máquinas que foram leiloadas, dos bens móveis. As transferências de capital efetivaram-se no montante de R$ 2.657.941,34 contra uma previsão inicial no período de R$ 730.612. Transferências de capital são os OGU, né, as emendas parlamentares, as verbas que nós temos que vêm de ministérios para obras carimbadas, né, construção de escola, tanto integral quanto a asfalto e outras que tem. Deduções para fundos, então, essa que nós chegamos ali. As receitas de deduções para fundos correspondem a uma retenção financeira destinada à formação do Fundeb. Estimamos uma retenção no período de 12 milhões, como tinha falado antes, né, efetivando-se no presente exercício um montante de 11.766, ou seja, 91,71% projetado. Então, tem um quadro aí, né, Janete? Então, secretário, dos 116 milhões, desconta 12. Já. Isso, aí vem praticamente, isso aí. Então, na verdade, líquido é 80 milhões. É, mais ou menos por aí. Só para entender, obrigado. Para nós poder, vamos dizer, ficar no 0 a 0, nós tínhamos que ter mais 810 crianças, multiplicado por 3 mil, mais ou menos, cada uma, 3 vezes 8, Aí 24. Sobe. Então Sobe daria mais ou menos 0 a 0. Aí sobe, né? Isso. Vem mais dinheiro. Não, aí fica no 0 a 0. Sim. A gente contribui Sim. 16 e o Estado repassa 16 de volta. Ficaria O que arrecada aqui, fica aqui. praticamente. Isso é aplicado no município, né? Sim. Tipo assim, não. Seria lucro para o município? Não, porque se tu botar mais 800 e poucas crianças, tu vai ter que contratar mais professor, tu vai ter que, de repente, ampliar a escola. Mas, pelo menos, fazia render esse dinheiro, fazia circular Dentro do município. Isso, e melhoria para os nossos alunos, porque sempre vai ter alguma melhoria a mais, né? Bom, então partimos da parte da receita e podemos ir para a despesa. Ninguém tem mais nenhuma dúvida da receita. Qualquer coisa também, depois podemos retornar sem problema nenhum, tá? Vamos para a despesa, então. A despesa, considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da conta patronal para o IPRAM e a ProArte, no exercício de 2016, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total dividido pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 24.768.401,86. A meta estabelecida para assegurar um equilíbrio, né, consiste em obter a relação da despesa pública pela receita não inferior a 3%. O resultado obtido foi 20,27%. Então, o resultado obtido permite confirmar o cumprimento da meta. Então, a nossa receita foi muito maior do que a nossa despesa, né? Conseguimos, então, ter um resultado positivo. As despesas liquidadas no acumulado do período totalizaram R$ 97.426.731,34, correspondendo a 95,74% da despesa empenhada. Então, a gente empenhou um valor e liquidou um valor menor porque não houve execução da despesa, no montante de R$ 101.760.124,89. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização,
representou 1,3% da despesa liquidada. Já em relação às despesas com investimento, elas alcançaram 7,93% das despesas liquidadas, totalizando 7.724.176,80 centavos, conforme tem no quadro 23. Despesas com pessoal. Deixa eu tirar um pouco. A despesa pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, o item mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, janeiro a dezembro, está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando o comprometimento de 39,05%. Este nível de comprometimento é o mais baixo dos últimos 8 anos, apesar do aumento vegetativo, do quadro de servidores e das políticas de valoração dos servidores estatutários, demonstrando a qualidade da gestão neste período. Despesa de pessoal do Legislativo. A despesa pessoal do Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,76, também é uma das mais baixas dos últimos anos, da receita corrente líquida, estando abaixo do limite prudencial, que seria 5,7% do Legislativo. Esse ano ela vai subir. Depende, muitas vezes a receita, mesmo assim tu dá 1 centavo de aumento e contratar pessoal, só o fato da receita subir e descer, ele já te... Mas o importante é tu manter sempre ali 2 acima, 2 abaixo, não fugir disso aí. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino no acumulado do ano totalizou R$ 20.715.870,32, o que corresponde a 25,85% da receita de impostos e transferências. Observa-se, nesse caso, que o município, no período de análise... aqui está um erro da minha parte, desculpe. Atendeu o limite de 25%. Risquem aquele não ali, atendeu o limite de 25% estabelecido na Constituição Federal. É que no quadrimestre anterior não tínhamos ainda atingido, quando chegou no final do ano nós conseguimos atingir. Então por isso que tinha o não aí, uma falha de conferência. Conforme demonstrado no item 30 do quadro 27, não sei se a Janete coloca ali, faz favor, o quadro 30. Então, conforme demonstra o quadro 30, em função do número de alunos matriculados que nós estávamos falando, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda no período de 3.294.532,20 está sendo computada como gasto da educação para fins de apuração do limite. Entendeu? Então, aqueles 20 milhões que eu falei inicialmente aqui, 20.715, tem a perda dentro. Então, nós aplicamos, mas, na verdade, é um dinheiro que não aplicou aqui. Tá? Também em cumprimento ao artigo 7 da Lei Federal, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% do que retorna no Fundeb, na remuneração de profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, o município aplicou 81,8% dos recursos recebidos do Fundeb, na remuneração dos professores do magistério. Despesas com ações de serviço público de saúde. Os gastos com saúde atingiram um montante de R$ 14.044.820,29, o que corresponde a 17,63% da receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% estabelecido na Emenda Constitucional 29 de 2000. A dívida pública. A dívida consolidada líquida por contratos ao final do quadrimestre totalizou R$ 11.070.618,87, demonstrando um acréscimo em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 4.826.282,85. Em decorrência desse acréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em 10,90%, contra 5,81% no exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução 40 do Senado Federal, que disciplina que a dívida consolidada líquida
não poderá exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, se nós temos uma receita corrente líquida de 99 milhões, nós poderíamos ter uma dívida de 1,2 vezes ela. Então, 20% mais 20 mil, então nós poderíamos ter ali uns 120 milhões de dívidas. Nós não temos isso, nós temos 11 alguma coisa. A dívida consolidada líquida previdenciária ao final do quadrimestre totalizou R$ 14.113.449,49, demonstrando um decréscimo de 114,33% em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 6.580.165,81. Então, a dívida previdenciária nossa, nós temos uma dívida previdenciária natural em função do cálculo atuarial, da estimativa de vida de todo mundo. Mas nós somos superavitários financeiramente e ela vem diminuindo quando mais a gente tiver rendimentos superiores aos gastos, né? Como podem ver ali que foi 9 milhões só de rendimentos, né, da aplicação. Então, chegamos ao comentário final, que os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada, as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida como proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais, os gastos com educação e saúde estão acima do limite mínimo legal estabelecido, fica demonstrado assim o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eram estas as principais análises que nós tínhamos que fazer nessa audiência de avaliação das metas fiscais. Caso tenha mais alguma questão, estamos à disposição. Colegas vereadores, tem alguma dúvida, alguma questão que não entenderam? Não? Alguém? Público? Sandro, tem alguma questão? Tudo certo? Então, secretário, vocês têm alguma consideração a fazer? Eu só queria agradecer, né, mais uma vez pelo espaço e parabenizar o presidente pela iniciativa de nós virmos aqui fazer essa avaliação num horário onde que todos os vereadores podem participar e a própria população também, quem gosta de participar da vida aqui do Legislativo, poder também ficar a par. Afinal de contas, aqui nós falamos de tudo a gestão financeira do município. E dizer que esse relatório encontra-se lá no Transparência para vocês baixarem, olharem, que ficou meio mal, né? O número fica difícil tu fazer ele maior, porque senão o quadro vai ficar longo, né? Mas lá vocês podem abaixar no computador de vocês e poder analisar melhor. E se tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto eu quanto a Janete, para esclarecer a qualquer hora, por telefone ou visitar lá na Secretaria da Fazenda, que estaremos à disposição. Obrigado. Obrigado, secretário. Nós queremos agradecer, então, a presença do Poder Público aqui, esclarecendo para nós o cumprimento das metas fiscais. Podemos ver que o nosso município realmente tem uma saúde financeira muito boa, uma gestão realmente em cima de controles de gastos, para poder continuar entregando para o nosso cidadão os serviços que vem efetuando e desempenhando e a conseguir avançar nesse serviço. Então, obrigado, secretário Custódio, obrigado à diretora Janete. Quero agradecer aos vereadores que aceitaram o nosso convite para participar dessa audiência, a população, Sandro da Rádio Estação, muito obrigado pelo apoio, e dizer que acho que sim, que neste horário fica mais fácil das pessoas participarem. Hoje foi a primeira vez que foi feito isto, eu acho que todos os anos era feito no meio da tarde. Então, se a secretaria, o secretário entender que podemos continuar dessa maneira, de nossa parte, com certeza, e vamos continuar convidando a população para que venha acompanhar. E, quem sabe, fazer um debate aqui, que é interessante, eu tenho certeza que o Executivo está disposto que isso aconteça, para que possa mostrar com transparência, com mais transparência ainda,
o cumprimento das metas. Então, mais uma vez, obrigado, secretário, obrigado a todos os vereadores, a imprensa, e uma boa noite a todos.